Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre hipnose. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, uma referência na área, o psicólogo clínico Rafael Monteiro, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado pela presença. Satisfação, viu, Anderson? Nossa, uma alegria imensa poder estar aqui com você, um grande amigo de longa data, né? Desde 2014 aí, essa amizade tão bela, tão bonita. É um prazer imenso poder estar contribuindo aqui também com este projeto, este programa maravilhoso que eu também tenho acompanhado lá no YouTube. Que legal, eu fico muito feliz, muito mesmo. Falando então sobre hipnose, eu vou pedir uma fala pedagógica para a gente poder abrir esse programa e pedir para que você então conceitue a hipnose e também fale um pouco sobre as suas aplicações. Muito bem. É claro que a história da hipnose ela é extremamente longa, né? Porque muitas pessoas acreditam que a hipnose ela surgiu lá na época de Freud, com Charcot, lá na Inglaterra. Mas na verdade não, a hipnose ela é extremamente muito mais antiga, ela é milenar. Ela veio lá, os primeiros requisitos, né? Os primeiros relatos de hipnose que nós temos conhecimento veio lá do Antigo Egito, né? Então, desde aquela época, eles já utilizavam de alguns rituais onde as pessoas, de certa forma, entravam já no que nós chamamos vulgarmente de transe, né? E através desses rituais, eles faziam contatos, tinham visualizações, sentiam coisas diferentes no seu corpo. Então, de lá para cá, a coisa começou a se desenvolver ainda muito no sentido do, vamos dizer assim, espiritual. Só que, através desses milênios que foram percorridos, ela foi evoluindo a tal ponto que foi sendo observado que não necessariamente isso que era considerado transe hipnótico era algo voltado mais para a linha da religiosidade ou espiritualidade, mas era algo que poderia ser observado cientificamente. Então, era observável, né? Por exemplo, quando as pessoas tinham ali um estado cataléptico, né? Onde a pessoa ela acaba ficando numa situação de parece que ela está, sei lá, desmaiada, ou então não sente, né, quando toca uma agulha na pele da pessoa, né, analgesia ou até mesmo aquela própria sensação mesmo de estar dormindo, né, que é até onde veio depois, né, o próprio nome hipnose, porque hipnose vem de hipnos, que é o deus do sono. Só que aí depois foi descoberto que não é nada relacionado a sono. Na verdade, a pessoa só está em um estado de elevada concentração. Ou seja, a pessoa está em um estado de relaxamento, onde, através desse processo do relaxar, ela consegue elevar o seu foco, a sua concentração, e assim ela consegue fazer experiências dentro, vamos dizer assim, experiências cognitivas, experiências dentro da sua própria mente. Trazendo aí talvez um nome, né, que as pessoas falam muito, né, que é um conceito freudiano de mente consciente, subconsciente, né? Então, muitos hipnólogos, por exemplo, chamam, né, dizem que o termo hipnose é basicamente a pessoa que tem fácil acesso ao seu subconsciente. A pessoa ela tem uma facilidade a acessar lembranças, questões tanto positivas quanto negativas, e aí quando eu falo negativas, nós também estamos falando do trauma, né? Ou daquelas questões que muitas vezes nós não queremos tocar no assunto ou falar sobre. Então tudo isso ele fica ali resguardado no inconsciente, mas com a hipnose nós conseguimos através do processo subconsciente fazer essa ponte
entre o estado de consciência, onde nós estamos aqui agora conversando, junto ao inconsciente. Então, a hipnose, ela traz, como eu estou falando isso de uma forma ainda meio superficial, só para poder entender bem, tá? Mas ela acaba utilizando do processo subconsciente para acessar o inconsciente e assim acessar todas as lembranças, experiências e assim ressignificá-las. Poder fazer esse processo de mudança, ou seja, o trauma que aquela pessoa ela tem, ela pode ser ressignificada através desse processo de relaxamento, de alto nível de concentração. Claro, seguindo corretamente as instruções do hipnólogo e tudo mais. Voltando à questão da história da hipnose, foi sendo descoberto, né? Então, passou-se por vários momentos da história da humanidade, né? Ainda no sentido de rituais, até chegar o momento em que alguns médicos começaram a observar que isso não necessariamente era somente ritualístico, somente era da espiritualidade, mas poderia ser, de alguma forma, uma ferramenta para a própria ciência, para a própria medicina daquela época. E um dos que estudaram a hipnose foi Charcot, né? Então, Charcot começou a estudar a hipnose, começou a aprender sobre a hipnose, e aí, então, ele começou a palestrar sobre. Freud, então, todo mundo deve conhecer Freud, quem gosta de psicologia conhece Freud, né? Ele começou a observar que estava tendo esses rumores, estava tendo aí uma movimentação diferente dentro do campo da medicina. E ele, muito curioso, né, para entender como é que poderia talvez tratar, né, a histeria, né, que naquela época eram pessoas que às vezes tinham alguma doença, que a gente poderia dizer já que seria alguma patologia, uma psicopatologia, e que não se sabia como poderia ser tratado dentro do campo da medicina. Ele entendeu que a hipnose poderia ser aí a solução. E aí, então, ele vai até a Inglaterra, ele tem aí esses momentos de estudo com Charcot e tantos outros médicos, né, que observavam, né, aquele momento incrível onde Charcot fazia, por exemplo, essa pessoa não anda. Agora eu vou colocar ela nesse processo de relaxamento, vou dar uma sugestão e olhem o que acontece. Então, a pessoa estava lá, não conseguia andar, e aí ele falava, agora você vai conseguir andar normalmente. É claro que a pessoa até então não tinha nenhum sinal no corpo de quedas, de algum problema na medula óssea, em nenhum sentido, vamos dizer assim, não havia nenhum tipo de machucado fisiologicamente. Então, ele dava a sugestão e a pessoa voltava a andar normalmente. Assim também foi, essa pessoa aqui, ela tem tremores, nós não sabemos por que tem, mas olha só o que acontece quando nós utilizamos da hipnose. Então, colocava a pessoa lá, a pessoa estava com tremores, relaxava o corpo, fazia aquele processo de elevar a concentração. Agora você vai parar de tremer. Olhos abertos, a pessoa estava normal. E então Freud achava aquilo incrível, ele ficava intrigado. E então, junto com esses estudos, junto a Charcot, ele começou a aplicar esse mesmo estilo, né, que hoje não é tão usual, tá? Inclusive, para nós falarmos de hipnose clínica, é bem diferente o contexto, mas naquela época ele começou a usar. E, inclusive, tem um filme, né, que esse filme todo aluno de psicologia já assistiu, que é Freud Além da Alma. É um filme bem antigo, tá? Inclusive ele é preto e branco, mas o Freud Além da Alma, ele mostra assim todos os detalhes, né? Desde quando Freud
aprendeu hipnose, utilizava com a Ana O, que é a paciente mais famosa de Freud, e ele ia conseguindo tirar aí esses sinais histéricos, que até então ele chamava isso de histeria, né? E conseguia observar aí esse desenvolvimento. Só que o que aconteceu? Passado uma semana após a aplicação da hipnose com a Ana O, ele percebeu que ela retornava com outro problema histérico. Então, quando a Ana O ela não estava conseguindo andar, ela não conseguia mesmo. Inclusive, até mostra lá no filme, eles fazendo alguns testes, implantando agulhas para ver se ela sentia alguma coisa na perna, não sentia nada. E então, Freud usou da hipnose e ela começou a andar normal. Sentiu as pernas. Ok, vamos ver como é que vai ser de agora em diante. Passada uma semana, ela voltava sem enxergar. Ela não conseguia mais ver. Então, Freud utilizou de novo da hipnose, deu uma sugestão direta, voltou a enxergar. Ok. Passado mais uma semana, agora não consegue falar mais. Então, aí ele dava hipnose. E aí, ia dessa forma. Só que o que aconteceu? Freud falou, nossa, isso aqui não tá funcionando. E aí ele percebeu que sugestões diretas eram válidas, mas duravam pouco tempo esse processo de sugestão para a pessoa que recebia. E aí, então, ele continuou estudando hipnose. Resumidamente, a história da relação amorosa de Freud com a hipnose durou 10 anos. Então, foram 10 longos anos estudando, aplicando a hipnose, porém, ele via que os resultados ainda eram muito baixos, eram poucos, a maioria voltava. E aí, um dia, junto à Ana O, ele percebeu que daria para poder fazer de uma forma diferente. Então, sem colocá-la em transe, mas deixando ela ainda deitada, que hoje nós conhecemos que é o divã, né? Deixando ela deitada ali, de olhos fechados, falando ali o que ela sonhou, os conteúdos. Então, ele começou a perceber que também dava muito certo, né? Trabalhar dessa forma. Então, a partir da hipnose, que isso muitos psicólogos não gostam nem de falar sobre, né? Os psicólogos que não gostam da hipnose, Freud começou a entender que a partir da hipnose vinham muitos conteúdos também simbólicos. E ele começou a utilizar esses conteúdos, que geralmente é aquilo que a gente vê no sonho, por exemplo, né? Então, quando nós sonhamos, nós visualizamos algumas imagens que a gente às vezes não entende, algumas cenas que a gente se pergunta, nossa, mas por que eu sonhei isso? Não tem nada a ver isso com a minha vida. Para Freud, isso é importantíssimo. São os conteúdos simbólicos que é como se fossem códigos que o nosso cérebro manda para nós, que através de uma interpretação, ele consegue, então, fazer com que a pessoa possa resolver aquele problema de uma forma que nós chamamos hoje de associação livre dentro da psicanálise. Tá. Bom, nós estamos conversando aqui com o Rafael Monteiro, que é psicólogo clínico, sobre hipnose. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência, 1 minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga,
propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Atenção, professores da Rede Pública Estadual de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Missão Amazônia, o ser e o existir da população ribeirinha, com o fotógrafo e jornalista Anderson Junque, está com a agenda aberta. A atividade conta com a exibição de um documentário e muitos relatos pessoais sobre sua expedição de 22 dias na Amazônia. A atividade é gratuita. As palestras são limitadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 97402 1168 para saber mais. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre hipnose. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o psicólogo clínico Rafael Monteiro. Rafael, como é que a gente pode compreender a hipnose no tratamento da ansiedade e depressão? É utilizado para esses fins também? Com certeza. Inclusive, a hipnose ela é muito recomendada nos tratamentos da ansiedade. Tá? Eu sou especialista no tratamento da ansiedade e depressão e eu já fui uma pessoa também extremamente ansiosa. Eu tive crises de ansiedade, tive aí por 6 anos. Foram momentos difíceis, mas graças à hipnoterapia eu consegui também resolver isso de uma forma muito mais rápida e eficaz do que a própria psicoterapia convencional, né? Então, geralmente, profissionais que utilizam da hipnose para o tratamento da ansiedade, ele vai ter aí resultados mais breves, né? Porque nós chamamos isso de terapia breve e, com certeza, aí vai conseguir depois, claro, junto com a psicoterapia, ir tendo as suas manutenções de uma forma mais leve, né? Sem tanto sofrimento. E muitas vezes, dependendo do caso, até mesmo sem a necessidade de medicação. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e falar um pouquinho sobre a anamnese e o tratamento. Como é que se pode estabelecer essas relações no caso do tratamento a partir da hipnose? A anamnese, né, que nós também podemos chamar de avaliação clínica, ela é o primeiro momento. É o momento onde o paciente ou o cliente ele vai estar ali conhecendo o terapeuta. Então, se for atendimento presencial, porque hoje nós também estamos aí num novo momento, né, do mundo, onde os atendimentos eles são muito bem vistos também no quesito online, os pacientes geralmente, ou clientes, eles precisam ter esse primeiro momento de encontro com o terapeuta, onde o terapeuta ele vai conhecer melhor o caso, ou seja, ele vai começar a aprofundar. Então, é como se fosse quase que uma entrevista, é muito parecido, né? Porque o terapeuta ele precisa entender quais são as demandas que o paciente ou cliente ele está trazendo naquele momento. Começar a identificar aí os fatores que podem estar causando a ansiedade daquela pessoa. Pode ser o ambiente em que a pessoa está, pode ser as pessoas com que ele se relaciona, pode ser o método de vida, a qualidade de vida que precisa aí de uma maior atenção, quais outras comorbidades ele pode estar trazendo também dentro do quadro. Além da ansiedade, às vezes está trazendo a insônia, que pode estar diretamente relacionada ou não. Pode trazer também uma compulsão alimentar, que também pode estar relacionada ou não. Então, é necessário entender, é como se fosse um raio-x,
né, onde nós vamos fazer toda a análise muito mais aprofundada do caso, para que então, junto com o terapeuta, eles possam decidir qual rumo eles vão tomar diante desse processo psicoterapêutico, né? Que vai levar aí o seu determinado tempo, ou até quando a pessoa precisar, né? Ou ela sentir que é necessário. Rafael, uma curiosidade, nesse processo de anamnese, pode existir essa questão de não ter das conexões entre paciente ou cliente e terapeuta? Isso pode existir no sentido de ver que alguma coisa, que uma conexão não existiu e a partir dali, digamos que não prosseguir com o tratamento? Isso existe? Pode existir, sim. A relação entre a pessoa que busca terapia e o terapeuta é muito importante, né? Isso dentro da psicanálise não é muito bem visto, tá? Mas em outras abordagens da psicologia é até reforçado. Então, por exemplo, o próprio humanismo, que é uma abordagem que não é muito falada, mas as pessoas conhecem mais hoje a TCC, né, que é da linha do comportamento humano, e a própria psicanálise em si, que é muito mais indireta, mas dentro da TCC, por exemplo, ou até mesmo o humanismo, é muito reforçado a Gestalt terapia, né? Então, quando o terapeuta fala, olha, eu tô aqui, o que for preciso. Tem terapeutas, por exemplo, que têm amizade com o paciente ou o cliente. Às vezes, o paciente às vezes tem, sei lá, fobia social. Vamos para uma balada qualquer dia desses. Vamos para algum outro lugar aí para poder trabalhar essa dessensibilização, para uma festa, para um lugar onde sabe que vai ter pessoas, né? Já ocorreu, por exemplo, um caso que eu achei super interessante, que certa vez eu estava tendo aula de humanismo, né, com um professor humanista, e ele estava lá falando, né, sobre as questões do conceito do humanismo em si, quando de repente tocou o celular. E aí ele atendeu e falou, calma, respira, tô indo aí agora. E aí ele desligou e falou assim, gente, eu vou precisar encerrar a aula mais cedo, porque a minha paciente quer se matar. E ela tá pronta para pular do prédio. Então, saiu correndo, aula liberada. Então, muitas vezes, eu posso dizer que terapia, ela não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Tem clientes e tem pacientes que cada um vai conseguir se adequar de acordo com um determinado estilo de terapia. Então, vai ter pessoas que gostam de psicanálise, que é algo mais indireto, é algo que vai ficar cavando naquelas questões, daquele sofrimento, e vai ficar ali martelando até chegar um momento em que gera um insight, gera um momento ali de talvez resolução ou não, né? Mas também existe a TCC, que é um pouco mais prático, é um pouco mais rápido. Então, o terapeuta já passa algumas dicas, já dá algumas ideias, aí a pessoa vai lá, fala assim, tá bom, eu vou fazer dessa forma, vamos ver como é que vai ser. É como se fosse um laboratório de química, você vai fazendo testes e vai observando. E tem o humanismo, que é essa questão mais acolhedora, mais paternal-maternal, onde a pessoa ela acaba se sentindo aquela maior segurança. Então, para cada linha é de uma forma. E detalhe, agora falando ainda da hipnose, todas as abordagens pode utilizar. É uma ferramenta que não depende de abordagem, mas depende da forma como o terapeuta acha melhor para ser utilizado. Quero aproveitar sua presença e perguntar sobre a hipnoterapia. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos podem fazer uso dela ou não? Ou existem restrições? Não existem restrições. Inclusive, eu já atendi várias crianças. Inclusive, eu tenho atendido bastante ainda atualmente. E também adolescentes. Inclusive, é importante falar isso porque nós, no primeiro bloco, tínhamos falado, né,
de concentração, imaginação, criança é a melhor pessoa para ser suscetível à hipnose. Então, criança, para ser hipnotizada, é a coisa mais fácil, né? Inclusive, muitos pais perguntam, né? Ah, então meu filho tem esse problema, às vezes tem uma ansiedade, às vezes está passando aí por problema de fobia, não conseguiu se adaptar à escola que está. Eu falo, não, pode trazer, vai ser muito fácil. Certeza, certeza. É muito mais fácil que o adulto. Por quê? Porque o adulto, ele tem maior resistência. Então, ele fica gerando dúvidas. Ah, mas será que vai dar certo? Mas eu também tenho certos conhecimentos. Então, ele já começa a gerar um bloqueio, né? A criança não. A criança é extremamente aberta, né? Então, a criança, ela tá lá. Ah, vamos fazer uma brincadeira agora? Acabou. É isso que ela quer ouvir. Então, vamos brincar de imaginar? Fecha os olhos um pouquinho aí. Deita aqui e fecha os olhos. Ah, tudo bem. Imagina que você agora está no mundo do Bob Esponja. Você gosta de assistir Bob Esponja? Gosto, eu amo Bob Esponja. Então, imagina agora que você está ali naquele mundo do Bob Esponja. Onde você está agora? Ah, eu estou ali, eu estou na feira do biquíni ali, chegando perto da casinha do Bob Esponja agora. E aí vai. E aí a criança já se envolveu ali. Já nos primeiro minuto, a criança já está completamente envolvida na história, já está totalmente engajada no processo e daí em diante é sucesso. Agora, tem uma questão que eu acho que é importante nós conversarmos um pouco, é que a questão da espiritualidade e a sanidade emocional. É possível dizer que há uma contribuição efetiva do ponto de vista espiritual, da espiritualidade, do exercício para a saúde emocional do sujeito? Sim, com certeza existe. Inclusive, Lacan, que foi um dos que deu continuidade, né, aos trabalhos de Freud, né, ele fez aí toda uma reformulação das suas obras. Ele tem um trecho em uma das suas obras que ele diz sobre a própria espiritualidade em si, que ele diz que serve como um pilar, né? Que a espiritualidade é um pilar para a alma. Então, quando ele menciona isso, também é bem interessante, né? Porque no contexto em que nós vivemos, desde quando nós temos aí relatos do surgimento da humanidade, né? A espiritualidade ela sempre foi presente, né? Essa reconexão com algo maior a nós. E ela traz, sim, maior segurança, né? Ela traz para nós aí uma sensação de acreditar que dá certo. E só pelo fato de você acreditar, você já começa a construir dentro de você alguns fatores aí, que seja de crenças, por exemplo, que ajudam você a manter aquele comportamento ou até mesmo melhorá-lo. Então, as pessoas que possuem uma espiritualidade, que aí a gente não entra nem no campo da religiosidade, sim, mas sim no campo da espiritualidade, que é algo bem amplo, as pessoas elas conseguem se sentir melhor, né? E isso ajuda sim, com certeza. E claro, eu respeito todas as religiões, inclusive atendo todos os tipos de crenças e eu sempre reforço, né, quando eu vejo que é saudável. Então, beleza, está sendo saudável para você, não está te gerando nenhuma sensação de opressão, né, algo que poderia talvez causar vamos dizer assim, poderia colaborar um desconforto, né? Porque dependendo de como a pessoa vive aquilo, às vezes não é tão bom. Mas quando a gente vê que é algo saudável, eu com certeza reforço sim. Que interessante. Eu gosto sempre de colocar algumas falas aqui para que os convidados, eles de alguma forma comentem dentro da sua área de estudo, concentração de trabalho e estudo. Eu quero pedir aqui, Rafael, para que você comente uma fala do Viktor Frankl, do livro Em Busca de Sentido, que eu acho muito interessante, que, no meu entendimento,
ele tem uma relação muito próxima com isso que nós estamos conversando, né? Que é a questão da busca, falando sobre hipnose, falando sobre a busca de soluções para a ansiedade, enfim, para a depressão, de alguma forma falando sobre a vida. Ele diz assim, ó, abre aspas, sem o sofrimento e a morte, a vida não pode ser completa. Fecha aspas. Comente isso, o Rafael, pensando um pouco, eu acho que na sua realidade de quem busca fazer com que as pessoas olhem para a vida da forma mais saudável possível, no sentido de buscar nelas o próprio sentido. Viktor Frankl é o criador da logoterapia, né? Ele é fantástico, eu gosto muito das suas obras também. E quando você me traz essa frase, né, essa reflexão, é bem interessante porque traz para nós essa reflexão, né? O que é o sofrimento? Por que o sofrimento existe, né? Por que existem essas questões para o ser humano? E como terapeuta eu observo que o sofrimento ele vem aí para nos ajudar a evoluir, né? É assim que a humanidade evolui, né? Nós estamos hoje nesse patamar tecnológico, né? Todas essas facilidades que nós temos hoje foi porque alguém lá atrás, seja há 5, 10, 100, 200, 1000 anos atrás, sofreu e percebeu que aquele sofrimento que ele tinha poderia ser sanado de alguma forma. Então, tudo que nós temos hoje de facilidades foi graças a essas dificuldades que algum antepassado nosso passou e conseguiu, através desse incômodo, poder criar uma maneira mais fácil de viver. E o sofrimento, muitas vezes que as pessoas vivem ainda hoje, elas acabam se motivando a nos buscar, a buscar os terapeutas, a buscar os N tipos de metodologias de terapia existentes, né? Ou a própria hipnose, as abordagens da psicologia. Então, o sofrimento e a morte, eles nos ensinam muito que a vida ela precisa ser vivida sim, né? E se o sofrimento existe, é porque existe algo errado que precisa aí ser olhado com um olhar mais de cuidado, de carinho, de acolhida, para que a felicidade ela prevaleça sempre por mais tempo. Que maravilha, que maravilha. Rafael Monteiro, muitíssimo agradecido pela presença, pela partilha, uma grande alegria te reencontrar, e reencontrar bem, né? O que nos deixa muito, muito, muito em paz, muito feliz, cara. Então, minha gratidão, saúde, paz, e faça aqui, então, suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a psicologia, sobre a hipnose, sem preconceitos, né, seja com abordagens, seja com essa ferramenta incrível, né, que tem ajudado tantas e tantas pessoas. Eu tenho ajudado aí praticamente há 10 anos já, trabalhando nessa área com a hipnose. Eu estou aqui falando com muito orgulho da hipnoterapia, porque eu sei que, assim como ela me ajudou, ela transformou a minha vida em todos os sentidos, eu também tenho colaborado de certa forma com isso, e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de poder transmitir para mais e mais pessoas, né, que estão nos assistindo hoje, sobre essa oportunidade, né, de mudança de vida, de enxergar a vida com um outro olhar, tendo uma nova percepção da sua própria realidade. Maravilha, obrigado, viu? Saúde e paz. Obrigado, eu que agradeço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre hipnose, e quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o psicólogo clínico Rafael Monteiro. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.